Olá! Comitiva da região se reúne com o secretário estadual para tratar sobre asfaltamento da RS 129. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Foi recuperado em Estrela por volta das 4h50 desta quarta-feira o automóvel Gol branco de placa IDR 5551 de Venâncio Aires. O veículo foi furtado entre as 7 e 8 da noite em frente a um ginásio de esportes na rua Júlio de Castilhos, no centro de Arroio do Meio. Em patrulhamento por Estrela, a Brigada Militar flagrou 3 suspeitos desmanchando o Gol em um mato na rua Palmeira das Missões, no bairro Marmite. Eles fugiram pelo matagal e um deles, de 20 anos, foi capturado em flagrante. O jovem morador do bairro foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento de Lajeado para o registro e depois foi recolhido ao presídio. De acordo com a Brigada Militar, eles já haviam tirado as rodas do automóvel que foram recuperadas nas imediações de onde estava o carro. E um casal ficou ferido na colisão entre uma motocicleta e uma carreta por volta das 7h30 da noite desta terça-feira no quilômetro 385 da BR-386, próximo ao posto da Polícia Rodoviária de Itabaí. De acordo com a PRF, o acidente entre a CG Titan e um Mercedes-Benz ocorreu quando a moto saiu de um posto de combustíveis e foi ingressar na rodovia, no sentido capital interior, colidindo lateralmente com o veículo de carga. O condutor da moto, Elton Pereira de Freitas, de 29 anos, e sua esposa, Jaqueline Palage de Souza, de 27 anos, moradores de Triunfo, tiveram ferimentos. Freitas teve lesão na cabeça e foi encaminhada ao Hospital de Estrela para atendimento. E ela sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrida pelo SAMU ao Hospital de Montenegro. E 2 televisores foram furtados em uma residência na rua 20 de setembro, no bairro Moinhos, nesta terça-feira. O furto dos aparelhos de 39 e 42 polegadas foi percebido pelo proprietário do imóvel depois das 7 da noite, quando a vítima chegou em casa. E um homem de 32 anos foi autuado por posse de entorpecentes por volta das 8h30 da noite desta terça-feira no bairro Canabarro, em Teutônia. Em patrulhamento, a Brigada Militar abordou o suspeito caminhando pela rua Mário Schaeffer, escutando música no celular. De acordo com o registro em revista pessoal, os policiais encontraram com ele 9 pedras de crack, dinheiro, 2 celulares, papel de seda e uma sacola plástica com um notebook. O homem admitiu que é usuário e que a droga era para consumo próprio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado para autuação e depois foi liberado. E o tombamento de uma carreta Scania deixou o trânsito parcialmente interrompido no quilômetro 63 da RSC 453, no sentido Westfália-Garibaldi. O acidente ocorreu por volta das 8h30 da manhã de hoje. O Grupo Rodoviário de Teutônia e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia foram acionados para o atendimento. Acompanhe agora o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado e advogado José Carlos Bulé. Olá, hoje vamos falar de um papel do gestor frente ao atendimento público. Essa situação é importante porque o gestor público é aquele ente que tem a obrigação então de fazer a gestão dos servidores envolvidos no atendimento. A qualidade no atendimento público depende sim de pessoas. Por essa razão, então, a administração de RH é muito importante. Todos os detentores de cargos de direção, chefia, ocupam uma posição estratégica na organização. Seu papel na administração de pessoal é fator determinante no comportamento e, por sua vez, na motivação da equipe. O autor, Paulo Ferreira, em seu livro Administração de Pessoal, na questão de relação de indústrias, da editora Atlas, se não me engano, de 1976, a administração de pessoal é uma função difusa, isto é, ela se departe
igualmente por todos os setores da empresa, sendo desincumbida por todos aqueles que têm responsabilidade, então, na supervisão ou chefia daquela equipe. Partindo dessa premissa, então, podemos afirmar que a qualidade no atendimento público será o resultado de uma boa gestão de recursos humanos. Muitos gestores, por vários fatores, deixam de oportunizar um atendimento adequado à população, porque, na maior parte das vezes, são omissos em relação à postura adotada pelo seu subordinado. Evidentemente, por detrás desta atitude, há que considerar a realidade de cada situação. Digo isso porque não é incomum nos depararmos com gestores despreparados em vários órgãos públicos. Esta situação acaba por mascarar uma instabilidade pública, que na maioria das vezes só se mantém pela omissão do gestor. Portanto, a estabilidade pública não é uma desculpa para a falta de gestão. O usuário do serviço público também tem papel importante, na medida em que ele pode reclamar. Vários órgãos, inclusive, possuem ouvidorias que recebem, então, essas informações e repassam aos gestores responsáveis, que devem, então, adotar todas as medidas para sanar a situação. Entre elas, tentar identificar qual o servidor envolvido e dar a este, obviamente, uma oportunidade de mudança, com treinamentos e outras medidas que vão acabar influenciando na sua motivação e aperfeiçoamento. Nesta fase, os registros e apuração são importantes para constituir, então, um histórico do servidor. Isso porque, primeiramente, o servidor deve dar oportunidade de crescimento e melhoria a este subordinado. E somente após reiterados desvios de condutas devidamente apurados, observando o princípio da ampla defesa, deve o gestor tomar uma atitude. Portanto, o que vou dizer, alguns não vão gostar. O atendimento inadequado é sim responsabilidade do gestor, que evidentemente está sendo omisso. Agradeço a atenção de todos. O governo de Estrela está se habilitando ao Programa Estadual de Incremento de Qualidade Genética da Pecuária da Carne e Leite, o Dissemina. O projeto oferece gratuitamente sêmen dos melhores reprodutores de gado de corte leiteiro para melhoramento genético do gado bovino, através da inseminação artificial para pequenos produtores rurais. Nesta segunda-feira, o secretário municipal da Agricultura, José Adão Brown, foi recebido pelo secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Hernani Polo, ao qual reforçou o pedido de inclusão de Estrela no programa. Brown argumentou a necessidade de apoio do Estado ao aprimoramento do rebanho leiteiro do município, que é um dos maiores e melhores da região, com constante desenvolvimento e melhoria da inseminação artificial, que hoje atinge 8.250 vacas. Na ocasião, ele levou ao secretário Hernani Polo informações sobre a produção primária de Estrela, assim como a respeito dos programas de incentivo oferecidos aos produtores pela Secretaria Municipal de Agricultura, tanto na agricultura quanto na pecuária, com destaque para a fertilidade do solo através do programa de calcário, dos programas troca-troca de sementes e fertilizantes, da inseminação artificial e sanidade de rebanho. Conforme Brown, Polo mostrou interesse especial no programa de incentivo ao jovem produtor do campo, recentemente implantado pelo governo municipal. Pela iniciativa, a Prefeitura vai pagar os juros do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para investimentos a jovens empreendedores no campo. E a operação desarticula a quadrilha que fraudava financiamentos imobiliários. Fique por dentro da matéria de Cláudia Felksack. Entre os envolvidos na ação estão empresas de fachada, correspondentes bancários e funcionários da Caixa Econômica. O esquema superfaturava ou até mesmo fazia vendas falsas para conceder financiamentos. A compra regular a terceiros de boa-fé, que nós estamos identificando no curso dos depoimentos, e há também imóveis fictícios, que nem
sequer existiam. Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 34 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. O operador principal do esquema foi preso e também foram apreendidos 20 veículos e bloqueadas várias contas bancárias. 10 funcionários da Caixa Econômica Federal foram afastados, sendo que 4 já estão demitidos. A Caixa Econômica vem atuando em parceria com a Polícia Federal para a identificação dos culpados. Nossos controles internos nos auxiliaram na identificação desse processo fraudulento. Imediatamente comunicamos à Polícia Federal para que juntos pudéssemos, fornecendo as informações, avançar no processo. Numa parceria com o governo de Estrela, a sala de apoio às empresas, serão realizadas nos meses de abril a junho oficinas gratuitas do programa Sebrae Empreendedor Individual, o SEI. O programa trata de temas básicos como a gestão e fortalecimento dos negócios e empreendedores. Em abril, ocorrem 2 oficinas, uma no dia 7, das 7 às 10h15 da manhã, denominada SEI Empreender, e outra no dia 14, no mesmo horário, a SEI Planejar. Em junho, estão programadas atividades nos dias 9, SEI Comprar, e 16, SEI Vender. As oficinas ministradas por consultores do Sebrae ocorrem na Câmara de Vereadores. São direcionadas a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. As fichas de inscrição podem ser solicitadas na Sala de Apoio às Empresas, na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, ou pelo e-mail estrela.saempresas@gmail.com. Serão turmas de no mínimo 15 e no máximo 30 participantes. E as manifestações das ruas continuam nos discursos dos senadores. Dá uma olhada no apanhado feito pela TV Senado. A crise não é só fiscal, não. A crise é de crédito. Mas o tratamento era extremamente simples, muito simples. Só dependia da vontade de alguns e principalmente da presidente. O tratamento sugerido é diálogo e humildade. Primeiro humildade e depois o diálogo. Fiquei feliz em ver essas 2 palavras sendo pronunciadas não só pela presidente, mas por vários ministros. Ela precisa falar para o nosso patrão. Nosso patrão é o povo que está na rua. E o que eles disser que quer na rua é o que nós queremos aqui ou não. Ela tem que se consertar com eles. Tem que pegar o microfone para fechar o olho e imaginar essa multidão na rua e dizer: olha, me desculpa, me perdoa, realmente vocês estão certos. Eu fui da onda do marqueteiro e há 5 meses atrás eu joguei conversa fora. Se houve prejuízo momentâneo na comunicação, nada impede que revertamos essa dificuldade, que passa também pela assunção dos erros dos quais nenhum governo, por ser formado por seres humanos, está isento. Vamos assumi-los e juntos construir novos e melhores caminhos. É um momento de profunda reflexão para todos nós, que poderemos aproveitar para elevar o nível do debate político no Brasil, melhorando a qualidade da nossa representação. Mas isso nada tem a ver com a defesa de intervenção militar ou de fora de uma. Precisamos manter a serenidade, repelir com desassombro a provocação, o golpismo, o revanchismo de direita e seguir firmes na resistência e impulsionando com sagacidade a contraofensiva. É hora de lutar, inspirados na sabedoria que o povo e as forças avançadas acumularam ao longo de históricas jornadas políticas. Essa sabedoria, senhor presidente, nos ordena, e aí entra o que nós defendemos, nos ordena a construir uma frente ampla com todas as forças possíveis do campo democrático e patriótico interessadas na defesa da democracia, da economia nacional e da retomada do crescimento. A Receita Estadual realizou blitz de ICMS em 5 municípios. Veja com Heron Vidal. As novas tecnologias da Receita Estadual de combate à sonegação foram para as estradas e avenidas de 5 municípios gaúchos. Nesta terça-feira, Brigada Militar e agentes de trânsito
deram suporte a uma grande operação simultânea em Porto Alegre, Canoas, Campo Bom, Farroupilha e Santa Cruz. E se consegue identificar algumas irregularidades no trânsito de mercadorias. Irregularidades tais como cancelamento de notas, notas fiscais reutilizadas, notas fiscais não autorizadas e até mesmo notas fiscais chamadas notas inidôneas. Então, após a identificação dessas irregularidades, é lavrado um termo de infração no trânsito e esse termo depois é transformado num auto de lançamento pela autoridade competente. Nas barreiras, cargas e notas fiscais das transportadoras foram conferidas e cruzadas. Quem sonegou vai arcar com as consequências. É cobrado o ICMS e é cobrada a multa correspondente. Lá, dependendo do tipo de infração, a multa varia de 30% a 120%. Entre as fraudes, destaca-se a emissão de várias cópias de uma única nota fiscal. O ICMS pago é de apenas um lote de mercadorias, mas cópias permitem simular o pagamento de outros lotes. A tecnologia do coletor móvel faz conexão com os bancos de dados da Receita e identifica, na hora, a fraude. Isso nos permite fazer uma marcação que aquela nota estava em trânsito num determinado local, tá certo? Isso garante que aquela nota saiu do estabelecimento e uma das ocorrências do fato gerador ocorreu. Cerca de 50 produtores de frutas estiveram reunidos na terça-feira no salão da localidade de João Abbott, em Roca Salles, para um encontro técnico com ênfase na viticultura. Na ocasião, os técnicos da Emater, Jorge Capelaro e Derli Bonini, ministraram palestras com temas como cobertura verde do solo, adubação e tratamentos pós-colheita. A atividade foi organizada pela Emater com o apoio da Secretaria de Agricultura e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em sua fala, Capelaro enfatizou os benefícios de uma boa cobertura de solo, com o controle de índices e o aumento do teor de matéria orgânica, a reciclagem de nutrientes, a redução e o uso de herbicidas e a manutenção da umidade do solo. Para o produtor de uvas orgânicas José Maria Giora, as informações repassadas foram importantes por possibilitarem a ampliação dos conhecimentos sobre o tema. Com 5 hectares da variedade Bordeaux, Giora produz atualmente de 80 a 100 toneladas por safra, que são comercializadas para uma agroindústria de Garibaldi. E a Conab fiscaliza os estoques públicos em 5 estados brasileiros. Veja com Luana Karen. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, está fiscalizando os estoques públicos de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Tocantins e São Paulo. Nesta segunda etapa da fiscalização 2015, 16 profissionais devem verificar cerca de 1.680.000 toneladas de grãos, entre milho, trigo, café, feijão e arroz, em 113 armazéns próprios e credenciados. Estão sendo observadas as condições de armazenagem, a conservação e a quantidade de grãos em estoque. Em caso de irregularidades, o Ministério Público e a Polícia Federal são acionados. Até o final do ano, estão programadas outras 7 rodadas de fiscalização. De Brasília... O presidente do Parlamento Gaúcho, deputado Edson Brum, participou nesta segunda-feira de uma audiência com o secretário de Transportes Pedro Westphalen. No encontro, prefeitos e vereadores do Vale do Taquari pediram o asfaltamento do trecho da RS 129 entre Roca Salles e Colinas. Acompanhe na matéria de Simone Fernandes. O trajeto tem 20 quilômetros e 8 ainda não foram asfaltados. Os representantes das localidades destacaram que a região é produtora de suínos, aves, peixes, leite e grãos e também abriga belezas naturais com potencial turístico. Além de trazer desenvolvimento, a infraestrutura moderna ajuda a fixar o jovem no campo. E esta obra, na realidade, ela já poderia ter acontecido, da Fazenda Loma até Roca Salles. Não aconteceu porque, na época, a Prefeitura de Roca Salles não encaminhou os documentos para um convênio junto ao DAEA. Por exemplo, da Fazenda Loma até Colinas, à época o prefeito Gilberto apresentou os documentos e foi feito o asfaltamento numa parceria, num convênio, onde o Estado repassava 80% e a Prefeitura entrava com 20%. Então, assim concluiu. Nós estamos começando a conversar para ver como podemos construir essa pavimentação ainda no governo Sartori. Segundo o prefeito de Roca Salles, a obra é uma demanda da comunidade há mais de 40 anos.
A rodovia liga o Vale do Taquari à Serra Gaúcha e também é uma alternativa à RS 130, que estaria sobrecarregada. O secretário Pedro Westphalen afirmou que a obra vai estar entre as prioridades da pasta, mas apenas quando a secretaria tiver orçamento. Nós vamos priorizar essa, que é uma das obras importantes, pelo que demonstrou a representação política regional. Mas vamos só dar início quando nós tivermos orçamento para tal. Essa é a vontade do governador Sartori, de trabalhar dentro de uma realidade orçamentária. Nós sabemos todos que está uma contingência por 6 meses de qualquer obra nova, mas ela certamente vai passar a fazer parte das nossas ações imediatamente, buscando os projetos que existem, já adiantando a parte burocrática, para quando nós tivermos orçamento, a gente poder realizar essa que é uma necessidade e um sonho regional. Westphalen adiantou que está em estudo um plano para firmar convênios com os municípios. O Estado repassaria parte dos recursos e os municípios executariam a obra. O prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt, sugeriu que as prefeituras procurassem também o Ministério do Turismo. O prefeito de Roca Salles declarou que está disposto a buscar parcerias. É importante dizer que deve ser feito todo um levantamento, um estudo de valores e de parcerias, né, de cada... da possibilidade de cada um, né? E a partir daí, então, nós vamos fazer uma série de reuniões e novamente apresentar ao governo do Estado do Rio Grande do Sul para que ele também possa ter, enfim, um embasamento da proporção e da necessidade para que a gente possa concluir essa obra tão importante. Também participaram da reunião os deputados Ilá Breitenbach e Maurício Zedrick e ainda o secretário das Minas e Energia, Lucas Redecker. Os 15 alunos do curso de costura, oferecido pela Associação de Empresários de Indústrias de Confecções do Vestuário e Afins do Vale do Taquari, a ICOVAT, em parceria com o governo de Lajeado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, a SEDEI, receberão o certificado de conclusão na segunda-feira. Junto à cerimônia de entrega de diplomas, ocorrerá a aula inaugural da segunda turma. A solenidade inicia às 6 da tarde na sede da ICOVAT, situada na rua Frederico Chardon Filho, número 57, no bairro São Cristóvão, ao lado do Shopping Lajeado. O novo Código de Processo Civil deve simplificar e acelerar os processos na Justiça. Acompanhe a matéria de Priscila Machado. Orion tem um processo na Justiça contra a operadora de plano de saúde. Ele procurou o judiciário porque considerou exorbitante o reajuste cobrado dele e da esposa em função da idade. Ganhando agora nesse recurso, a operadora ainda pode entrar com outro recurso. E nisso aí fica uma bola de neve e fica custo para a gente, tanto o advogado quanto as custas do processo. E para garantir que ações como essa sejam julgadas com maior agilidade, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira o novo Código de Processo Civil. Uma das inovações é a cobrança de multa para quem entrar com muitos recursos seguidos, o que em muitos casos pode impedir a solução de conflitos. Outras inovações do novo Código de Processo Civil são julgamento de causas por ordem de chegada, audiência de conciliação no início do processo para tentar um acordo e evitar a abertura de ação judicial, custos e honorários pagos em cada instância e não mais no final do processo, o que aumenta o gasto de quem recorrer e perder. O novo código também prevê que uma decisão tomada num determinado processo passe a valer para casos semelhantes e fortalece a Defensoria Pública, que garante o acesso à justiça de maneira gratuita. O novo texto também especifica de forma clara a possibilidade de casais partirem diretamente para o divórcio, ou seja, não há mais a necessidade da separação judicial anterior, no prazo de 2 anos. O novo Código de Processo Civil substitui o anterior, em vigor há 42 anos. As mudanças só entram em vigor daqui a 1 ano. Atualmente, existem 100 milhões de processos na justiça brasileira. Em todo o país, são 17 mil juízes. E segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a cada ano, eles só conseguem analisar 30% do total de processos que chegam ao sistema judiciário. Porque nós temos no Brasil a cultura do litígio, por isso essa explosão de processos. Na dúvida, processa. Muitos dos casos podem ser resolvidos por uma mediação ou por uma conciliação.
Historicamente, onde se aplica no mundo técnicas de mediação e conciliação, há uma média de êxito de 70%. Se nós aplicássemos isso no Brasil, é isso que o Código traz, isto pode, claro que não vai resolver sozinho, mas pode colaborar definitivamente para nós resolvermos o problema da justiça no Brasil. Todos que fazemos a justiça temos que entender que o processo moroso ele é ruim para a sociedade porque não tem a prestação jurisdicional, torna em descrédito o Poder Judiciário e desvaloriza o próprio advogado. Portanto, não é bom para ninguém. Temos que ter um judiciário que preste um serviço de qualidade ao cidadão. Afinal, o cidadão brasileiro é que é a única justificativa para a existência dos poderes de Estado. Estudantes de 1º ao 5º ano de toda a rede escolar de Estrela têm marcada uma estrelinha especial na agenda. Dia 31 de março ocorre o piquenique da Páscoa no parque. Mais de 2.000 crianças devem festejar a data de um jeito fraterno e lúdico no Parque Princesa do Vale. Promovido pelas Secretarias de Esportes e Lazer de Estrela e de Educação e de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. O evento terá diversas atrações, como brinquedos infláveis, oficinas de luta, passeios de barco e de esmelito, além de pinturas de rosto e o respaldo dos monitores do SESI, que este ano é um forte parceiro no desenvolvimento da folia infantil de modo saudável. O gabinete da primeira-dama também é apoiador. O parcão estará todo enfeitado para receber as crianças. A secretaria vestiu o local com ornamentos e a decoração provoca o espírito da época. E veja agora como será a quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo desta quarta-feira, trazendo as informações do clima para quinta-feira no estado e no Vale do Taquari. E nesta quinta-feira o tempo estável predomina em todas as regiões. O sol, que é nosso companheiro nessa semana, deve permanecer também na quinta-feira e com temperaturas em elevação. As máximas à tarde podem chegar ao redor dos 32 graus no norte do Rio Grande do Sul. Mas vamos ver então como fica o Vale do Taquari nessa situação, nessa quinta-feira. Lajeado será um dia ensolarado. A quinta-feira começa com 17 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus à tarde. Em Teutônia também muito sol. O dia começa com 16 graus e a máxima alcança os 29 graus nesta quinta-feira. Esse foi o Boletim do Tempo, então nós retornamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Localizado nas imediações do centro da cidade, o Parque do Engenho está revitalizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Lajeado. Entre as melhorias, as escadarias que desmoronaram foram reconstruídas, além de serem substituídos todos os corrimões danificados por conta da umidade. Para oferecer mais seguranças aos frequentadores do parque, o limo formado nas escadarias está sendo removido com lava-jato. Os bancos, por sua vez, foram pintados e reformados. De acordo com o titular da Secretaria de Ceruti, a roda do moinho, que apresentava diversos estragos nas madeiras de sua estrutura, bem como no seu eixo, foi reformada e já está girando com a força da água. Segundo ele, foram investidos R$30 mil na revitalização do Parque do Engenho, que pode ser visitado por todos. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 18 de março. Na sequência veio o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.